Gênesis 11, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Você já achou? Se não achou, erga a sua cabeça e você logo encontrará. No mundo todo havia apenas uma língua. Repita comigo, uma língua. Você já conhece, sabe que na administração eu gosto de ajuda. Um só modo de falar. Você pode repetir de novo? Um só modo de falar. Esse versículo é chave para o estudo que vamos fazer. No mundo todo havia uma só língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Uma cidade com a torre que alcance o quê? Os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade. Quem desceu? Para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, quem disse? Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Em breve nada poderá o quê, irmãos? E o que é que eles planejavam fazer? Que chegasse aonde? Todo mundo ligado. Venham, desçam. O Senhor continuou falando. Venham, desçamos, está no plural porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Versículo 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o teu nome pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é, meu Deus, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que é como uma semente, e que esta palavra nesta noite encontre nosso coração, e que este coração seja como a boa terra, e que essa semente, ao encontrar a boa terra, produza frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia tem algumas passagens que exigem de nós uma certa quantidade de fé. Existem passagens na Bíblia que vão requerer de nós que somos os crentes um avançar, um ampliar da nossa capacidade de crer. Esse, por exemplo, é um grande desafio desse texto. Porque a Bíblia diz que eles tinham a intenção, Tadeu, de construir uma torre que chegasse até os céus. Enquanto fica na intenção daqueles homens, nada de anormal, é apenas a intenção de um homem. Mas quando, pastor Elaine, isso passa da intenção do homem para uma resposta de Deus, em uma conversa que eles estão tendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando Deus diz, eles são um, falam a mesma língua, têm o mesmo comportamento, portanto, nada poderá impedi-los de alcançar o resultado. Nada poderá impedi-los de chegar aos céus construindo uma torre. É isso que a Bíblia está dizendo. E há outras passagens que exigem de nós, então, esse nível maior de fé. Esses dias eu estava na Câmara e um determinado colega ali no cafezinho fez uma indagação. Vocês crentes acreditam em cada coisa, né? Eu disse, lá vem. Vocês acreditam que Jonas foi engolido por uma baleia, ficou 3 dias, aí ele perguntava, 3 dias, digo 3, no estômago da baleia, e depois de 3 dias ela colocou ele para fora,
Todo mundo já almoçou, né? Ela vomitou. É isso que a Bíblia diz. E ele foi vivo para a praia. Como é que pode? E o suco gástrico da baleia? E a quantidade de bactérias que há dentro de um ser marinho? Você sabe que o tubarão, por exemplo, quando ele morde alguém, Liz, a pessoa, se não morre por hemorragia, morre por infecção, dada a quantidade de bactérias que possui a boca de um tubarão. Quando não, se vier a morrer, é por isso, porque nem todos morrem, Deus dá o livramento, e que assim seja em nome de Jesus. Mas, ele disse isso, bactéria, suco gástrico, como é que pode? Eu digo, rapaz, na hora o Espírito Santo vem, né? Não há problema nenhum em acreditar que a baleia engoliu Jonas e depois de 3 dias vomitou ele. Dificuldade eu teria de acreditar se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia e depois de 3 dias vomitou ela inteirinha. Ele disse, não tem jeito. Eu disse, a gente é assim mesmo, a gente é meio louco, mas você vai gostar, vai lá na igreja um dia que vai dar tudo certo. Você vai perceber o que é que a gente tem de louco. O que é que nos deixa assim, acreditando nessas coisas, como se tivéssemos embriagados, mas assim, e de fato estamos, mas pela presença de Deus. E me fez lembrar também, quando estava preparando a ministração, um matuto que pregou uma vez lá na roça, em Retirolândia, e lá um doutor fazendeiro estava lá assistindo o culto, e ele pregou sobre aquela passagem da abertura do Mar Vermelho. E pregou sobre o milagre que foi Deus livrar o povo através do mar que se abriu. E quando acabou a ministração, o doutor foi lá e disse, mas rapaz, deixa eu lhe explicar uma coisa. Há dados científicos que dão conta que o Mar Vermelho, eu vou chutar os anos que eu não lembro, eu vi isso de uma pessoa, uma ministração, deve ter sido uma história, mas para ilustrar, vamos supor que sejam 1.500 anos. A cada 1.500 anos o Mar Vermelho tem uma vazante. E essa vazante faz com que a água fique no calcanhar. E não houve milagre, porque o povo passou o Mar Vermelho de uma banda para outra, porque o mar estava no calcanhar, estava em vazante. E o matuto olhou e disse, mas rapaz, que milagre tremendo, senhor. Disse, mas milagre, ele é. Porque a Bíblia fala que o exército de Faraó morreu afogado. E como é que mata um exército afogado com água no calcanhar? Então eles tentam pegar a gente, mas nunca vão conseguir. Eles tentam pegar a gente, mas nunca terão êxito. Porque Deus sempre dá o bendito livramento na hora certa. E esse texto, portanto, ele é um texto desafiador para a nossa fé. Porque nós entendemos, por convicção, que só se chega aos céus por meio de Jesus Cristo. Ninguém chega aos céus porque tem anos de crente. Ninguém chega aos céus porque tem 50 células. Ninguém chega aos céus porque dá esmolas, porque é bonzinho, porque faz boas obras. Tudo isso é muito importante. Mas nós chegamos aos céus porque cremos no Senhor Jesus Cristo e temos Ele como Salvador da nossa vida. É isso que leva alguém aos céus. Então acreditar que uma torre, ainda que naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo, levaria alguém aos céus, é um desafio para a nossa fé. Mas o desafio é compreensível, porque a lição que esse texto nos dá, Anderson, é que a unidade faz com que o impossível se torne realizável. Quando temos a mesma língua, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, estamos imbuídos da mesma missão e nos unimos para o cumprimento dela, nada nem ninguém pode nos segurar ou impedir. E a lição que esse texto nos dá, portanto, é que precisamos ser unidos, precisamos ter um só coração, um só Senhor, um só Espírito, um só guia, um só cabeça, uma só direção. Quando isso acontece, ninguém pode nos resistir. E é isso que esse texto nos traz. E o inimigo sabe, porque está escrito,
e tudo que está escrito, ele tem conhecimento, que o próprio Deus disse que porque o povo fala uma só língua, versículo 6, e tem o mesmo modo de falar, disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, e já começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Portanto, o inimigo, sabendo que quando há unidade, os propósitos se estabelecem. Eu peço licença a vocês. Quando há unidade, os propósitos se estabelecem, ele tenta plantar alguns elementos no meio da igreja, ou no meio da célula, ou no meio da família, ou no meio da organização, para tentar minar a unidade e fazer com que o objetivo não seja alcançado. Poderíamos levar a noite inteira falando de algumas variáveis, alguns elementos desses que são plantados com esse intuito de dividir, de separar, de afastar as pessoas. E um deles é exatamente a divisão. Divisão é uma visão dupla. Existe a visão, e quando alguém quer criar algum pretexto, cria a divisão. E aí passam a ser duas visões. A divisão é terrível porque ela é sorrateira. Ela chega devagar. Ela chega por baixo e vai tentando contaminar. E nós precisamos ficar atentos, porque o objetivo do inimigo é minar a unidade. É fazer com que, minando a unidade, não se tenha resultado para o projeto que está sendo executado. E a divisão é uma maneira sutil que o inimigo encontrou de minar a unidade. Marcos, capítulo 3, versículos 24 e 25. Rápido. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Quem disse isso? Quem lembra? Jesus Cristo. Ele trouxe esse ensinamento. Ou seja, ninguém pode subsistir, nada pode resistir, ficar de pé, se houver divisão. O antídoto contra a divisão chama-se obediência. Se numa empresa alguém dá uma direção e cada funcionário achar que deve fazer do seu jeito, perde-se o padrão, consequentemente compromete-se o resultado. Você que é funcionário sabe, você que é chefe sabe disso, mais ainda, o quanto é importante que todos se engajem no mesmo objetivo, Luizinho, e estejam ali imbuídos com a mesma missão. Porque quando uma direção é dada, todos precisam abraçar aquilo numa organização, seja numa família, seja na igreja, seja na célula, seja em qualquer ambiente ou espaço onde estejamos frequentando. Um requisito básico para manter a unidade e impedir a divisão é a obediência. Se há uma direção, vamos seguir aquela direção. Outro elemento que também é comumente usado para minar ou enfraquecer a unidade, e eu volto a repetir, vou repetir algumas vezes, que o objetivo do inimigo minando a unidade é comprometer o resultado. Qual é o objetivo do inimigo minando a unidade? Comprometer o resultado. Porque quando há unidade, nada é impossível. Tudo se torna possível quando há unidade. Isso precisa ficar bem entendido. Outro elemento é o achismo. Eu acho. Alguém fala alguma coisa, o apóstolo dá uma direção, o chefe dá uma direção, alguém na família, que comanda a família, que coordena a família, o pai ou a mãe, dá uma direção, e aí aparece sempre alguém dizendo, eu acho. Eu acho que eu acho é um demônio. Porque esse eu acho só aparece nessa hora. Para causar divisão, eu acho, Udo. Você está aí, fala Deus, né, Udo? Eu lhe achei. Eu acho.
E eu acho, e é tanto achismo que ninguém chega a lugar nenhum, porque cada um quer dar a sua opinião, o seu ponto de vista. Ou a gente tem uma direção, ou o barco se perde. Vocês já viram aqueles filmes que tem as caravelas, não a vela, eu não sei o nome que dá. Caravela é quando é a vela, né? Óbvio. Esse barco que é a remo, mas barco grande. Antigamente passava muito filme assim, no seu tempo, pastor Harry. Meu pai me contava. E o pessoal ia remando. E vinha alguém que ficava aqui. Então, uma fileira de remador, outra fileira de remador, e alguém ficava com o bumbo na mão, o surdo. Bum, bum, bum. Para quê? Para ditar o ritmo. Porque se cada um resolvesse remar no seu tempo... Você já assistiu, não foi, irmão? Está aí fazendo movimento? Já assistiu? Você é do tempo? Você que tem quantos anos? Ah, então você assistiu que alguém gravou. Seu pai? Ah. E aí, o que acontece? Cada um remando do seu jeito, o que acontece com o barco? Ou ele vira, ou ele não chega a lugar nenhum. Porque está todo mundo remando do seu jeito, à sua maneira, do seu bel prazer. Mas quando há sincronia ou sincronismo na remada, além da velocidade, o objetivo é alcançado. Então, se cada um achar que é de um jeito, vou remar aqui porque meu tempo é esse, tem que respeitar meu jeito, meu tempo, não se chega a lugar nenhum. Estamos todos no mesmo barco e o achismo tenta impedir ou comprometer o resultado através da quebra da unidade. Mas há um antídoto também para o achismo. Tenha calma, tem remédio para ele. Submissão. Parece com obediência. Divisão parece com achismo. Mas são coisas diferentes. Está embaixo de uma missão. Essa igreja tem uma missão, e uma missão muito clara. Já foi dita, publicada pelos apóstolos, que o objetivo claro que Deus deu a ele foi alcançar 10% da cidade do Salvador através desse ministério. Queridos, é um desafio ousado, mas se não era impossível construir uma torre que levasse aos céus, será impossível conseguir ganhar 10% de uma cidade? Claro que não. Salvador tem 3 milhões de habitantes, nós estamos falando de 300 mil pessoas. E por que se quer ganhar tanta gente? Porque se quer esvaziar o inferno e se quer povoar os céus. Porque se quer tirar pessoas das drogas. Porque que se quer tirar pessoas da mentira, do adultério, do engano, do roubo. Porque se quer tirar pessoas da rua e trazer para dentro da igreja, para se converter, para ser curado, para ser liberto, para ter a vida transformada, como um dia cada um de nós teve. É por isso que se tem o objetivo de ganhar 10% dessa cidade. E isso é impossível, irmãos, não se formos um, não se formos unidos, não se tivermos o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Se não permitirmos a divisão entrar, se não permitirmos o achismo entrar, isso será possível. E há um outro elemento que o inimigo tenta colocar para minar a unidade. Aliás, há vários outros, eu vou parar nesse terceiro. O orgulho. Esse ele conhece muito bem. Porque se tem uma coisa que o inimigo é craque, é no orgulho. Orgulho e vaidade. Porque foi isso que expulsou ele dos céus. E ele tenta minar a igreja. A divisão no céu, imagine, irmãos. A gente está falando de família, de organização, de igreja. Agora imagine que o inimigo dividiu o céu. Ele dividiu os anjos contra Deus. Que conversa mais bonita, que papo, que lábia, para convencer 1/3 dos anjos a seguirem na rota de engano que ele propôs. Por causa do orgulho. Ele plantou o orgulho, e o orgulho ele é tão terrível. É a adoração do eu. Eu sou melhor, eu sei mais, eu sou mais ungido, eu sou mais santo, eu falo melhor.
Enquanto isso, Jesus está diminuindo, porque o eu vai crescendo e Jesus vai diminuindo. Eu vou crescendo e Jesus vai diminuindo, não é assim? O culto ao eu. Às vezes, a pessoa lança uma ideia que é boa, factível, produtiva, vai gerar resultado. Mas se tem um orgulhoso no meio da equipe, ele diz que a ideia não presta. Não é porque ele acha que a ideia não presta, porque o orgulhoso é inteligente. É outra característica. É porque a ideia não foi dele. E aí, como a ideia não foi dele, ele diz que a ideia não vale nada, que a ideia não presta, que a ideia não vai se executar, que o projeto é infactível. Me permitam, com licença poética, esse erro gramatical. Se Magri podia, eu posso. Não está gravando, tá? Brincadeira, irmãos. Aí bota a tarja na hora e vai na tecla SAP. Irmãos, o orgulho, ele vem como elemento para minar a unidade. Porque o inimigo sabe que minando a unidade ele compromete o meia dúzia, graças a Deus. Eu vou dar uma chance aos 1980. O inimigo tenta minar a unidade, porque minando a unidade ele compromete o... Muito obrigado por me ajudar. Eu gosto de falar assim, interagindo. A gente que não sabe muito tem que ter troca para facilitar o trabalho da gente que está aqui em cima. Nervoso, com a boca seca, pedindo licença para beber água, a perna trêmula. Um dia a gente chega lá, no céu. O orgulho. Mas tem antídoto também contra o orgulho. A humildade. Saber reconhecer o outro. Saber que o outro também tem atributos, tem dons, tem talentos. Vamos experimentar a ideia do outro, porque o outro é pequenininho, porque o outro fala pouco, porque o outro não fala bem. Não, irmãos. Vamos deixar o orgulho de lado. E vamos nos vestir das vestes da humildade. Na verdade, até as sandálias da humildade que se usa, não está na moda, né? Eu trabalhava num banco, foi ter uma reunião, deputado, lá em São Paulo, e deram para a gente uma sandália havaiana, daquela mais chique. Aí disse que era para a gente ser humilde. Eu disse, poxa, essa daqui para ser humilde está difícil, hein? Mas eles deram, eu tinha que usar, né? Sandálias da humildade, queridos. Mateus 7, do 1 ao 5, está escrito, não precisa procurar, Anderson, vai aparecer ali já já. Não julguem para que vocês não sejam, pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, quem está falando isso é Jesus Cristo, não sou eu não. E a medida que usarem para medir, vocês também serão medidos. Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga, olha bem, irmãos, que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O defeito dele é tão pequeno, tem gente que está tão cheia de defeito, e o orgulhoso não muda, irmão. Sabe por quê? Porque ele vive procurando defeito nos outros, e gasta o tempo dele todo procurando defeito nos outros, e esquece de procurar os seus. Aí não muda, não cresce, não converte, não avança, fica no mesmo lugar parado, e ainda culpa Deus pelas coisas. O orgulho impede a pessoa de avançar, de crescer, porque está sempre procurando defeito nos outros. Seria bom que todos tivéssemos um espelho espiritual em casa. Assim como a gente acorda de manhã e olha no espelho para ver como está o look, para ajeitar as madeixas, para ver como é que está o rosto, a barba, os cabelos brancos. Por que você está falando de cabelo branco? Por causa do pastor Telmo? Eu não admito esse tipo de coisa, vizinho.
É do meu? Me disseram que eu pinto. Eu disse que eu nunca pintei. Vamos deixar isso para lá, Luizinho, você me desconcentrou. Queridos, está sempre procurando defeito nos outros, olhando no espelho, ele vai denunciar os nossos próprios defeitos. Ele vai denunciar as nossas barbinhas mal feitas, espiritualmente falando. Os cabelos brancos, Luiz. As rugas espirituais. E tudo aquilo que a gente está procurando nos outros, mas que está ali, diante do espelho. Eu digo a vocês que o ouvido mais próximo desse microfone é o meu. E depois de ler Mateus 7, do 1 ao 5, quem sou eu para estar aqui apontando o dedo para ninguém? Eu estou apontando o dedo para mim. Eu preciso mudar, eu preciso me converter, eu preciso ser liberto, eu preciso ser curado e preciso vigiar para que nenhum desses elementos sejam plantados nem na minha casa, nem na minha vida, nem na minha casa, nem na minha organização, nem no meu gabinete, nem nessa igreja, nem em lugar nenhum onde eu esteja. Eu preciso estar atento a essas investidas do diabo para repreendê-las e impedir que elas avancem. Assim como você também. Então todos nós estamos aqui no mesmo, igual aquele rapaz que estava remando ali, irmão, no mesmo barco. No mesmo barco. Essa igreja tem uma característica forte, e é exatamente a unidade, uma das características mais fortes dessa igreja. Mas se a unidade é uma das características mais fortes da igreja, por que é que a gente está falando da necessidade de estarmos unidos no mesmo propósito, para não comprometer o nosso resultado? Porque o inimigo não sossega. Esses elementos e tantos outros que ele usa, ele vive tentando usar para minar a sua célula, para minar a sua família, para minar a sua empresa, para minar a igreja, mas ele não obterá o resultado. Quem não vai ter resultado positivo é ele, porque nós vamos estar vigilantes. Porque quando o irmão pecar, falhar, tropeçar, em vez de rir e ligar para o outro irmão e dizer, está vendo que eu disse que era capa? Está vendo que eu disse que ele não era convertido? Está vendo que eu disse que aquilo era mentira? Que era tudo teatro? A gente vai ligar para o irmão que caiu e dizer para ele, meu irmão, eu estou ligando para você porque eu te amo. Eu estou ligando para você para perguntar se você quer minha ajuda. Eu estou ligando para você para dizer que estamos juntos. Eu estou ligando para você para dizer que eu quero orar com você. Eu estou ligando para você para dizer que nós somos um em Cristo. É essa atitude que uma igreja unida vai ter. É essa atitude que um povo liberto vai ter. Ao invés de ligar para espalhar o pecado do irmão, a gente vai ligar para Jesus, para dizer, Jesus, perdoe meu irmão que pecou contra o Senhor, porque a Bíblia diz, levai a carga uns dos outros. E tem gente que está vendo você carregando a carga, está pesada, e ao invés de ajudar, tenta colocar mais peso. Vem com um saco de cimento para colocar nas suas costas, já está difícil andar com o peso que você está. Imagine com mais um saco de cimento. E tem gente que vive assim, aqui não tem ninguém, graças a Deus. Mas tem lugar que tem isso, gente. A Bíblia diz, levai a carga um dos outros, não é botar mais peso uns nos outros, não, gente. A Bíblia diz, vocês que são fortes, suportem aqueles que são mais fracos. A Bíblia não diz, vocês que são fortes, se achem em cima dos que são mais fracos. Vocês que são fortes, prevaleçam sobre os que são mais fracos. Não, a Bíblia diz suporte, porque é o amor, irmãos. É isso que a gente precisa ter. A unidade se estabelece com amor. A unidade se estabelece com perdão. A unidade se estabelece com obediência, com submissão, com humildade. E o propósito que temos de alcançar essa cidade para Jesus Cristo, de dar nossa contribuição para povoar o céu, será alcançado porque essa igreja tem essa característica de unidade. Em 2003, se não me engano, fizemos o primeiro batismo, os apóstolos desafiaram a igreja, salvo engano foi 2003, pastor Telmo talvez possa me ajudar, na Barra, o primeiro na praia.
E o apóstolo lançou o desafio, nunca tínhamos batizado ninguém da porta da igreja para fora. E o apóstolo disse, vamos batizar 1000 pessoas na Barra. E foi dado o desafio para a igreja. E a igreja unida começou a trabalhar com amor. Começou a trabalhar um ajudando o outro, vamos ganhar alma, vamos ganhar vidas, vamos levar essas 1000 pessoas para o batismo. E quando deu dia 7 de setembro, aquele toró em Salvador, uma chuva terrível. Vamos para a Barra, a missão foi dada, a direção foi dada. Mas eu acho que seria melhor que fosse no verão. Eu acho que seria melhor se fosse outro dia. Eu acho que seria melhor se tivesse com sol, não vai dar 1000 pessoas, se enganou. Porque todo mundo que foi viu, foram batizadas mais de 1000 pessoas naquele dia. E pela primeira vez a igreja fez um batismo na praia. E de lá para cá, todos os batismos são na praia. Batizando centenas e milhares de pessoas. Levando pessoas ao arrependimento. Levando as pessoas a Cristo. Porque quando nos unimos, ninguém nos segura. O mergulho de cabeça. Quando o apóstolo lançou o projeto, grave um vídeo. Publique nas suas redes sociais. A igreja se mobilizou, Patrícia. E tome gente gravando vídeo, era cada vídeo. Eu vi até uma irmã que postou um vídeo. Você está rindo de quê, minha irmã? Porque você viu também, né? Você viu. Não, pode rir. A irmã fez, ela fez engraçado mesmo. Ela se jogou numa bacia. Um monte de gente pulando na praia, outros pulando na piscina. Ela queria era participar, irmãos. Ela queria saber onde é que ela estava pulando. Ela queria dizer, apóstolo, estamos colados, estamos juntos. E ela postou lá, jogando na bacia. E vários outros foram na onda e começaram a postar fotos, um na bacia, um no balde, um no tanque. Mas o fato é, a unidade se estabeleceu e o resultado não foi comprometido. Mergulho de cabeça, mergulhamos mais de 1000. Cadê o pastor Renato? Ele tem os números, está no reencontro. E assim tem sido. Essa igreja é tão unida, irmãos, que a gente fazia o Réveillon ali no CEPRED, onde era o antigo IAPSEB. Tranquilo, estacionamento à vontade, do lado da igreja, logística, beleza, botava o trio elétrico, depois no outro dia, não precisava desmontar nada, trabalho nenhum. E o apóstolo lança o desafio, Réveillon na praia. Deus falou que é para fazer na praia, vamos quebrar tudo quanto é coisa na praia. E a igreja se une. Aí uma acha, não, eu acho que na praia não vai dar certo. Não, eu acho que é melhor no CEPRED, porque tem estacionamento. Lá vai ter zona azul. Não, eu acho melhor aqui porque não tem engarrafamento. Irmão, não teve isso. E graças a Deus não tem isso. Já fizemos 5 anos na praia e a cada ano sai melhor. E a cada ano vidas, inclusive, se convertem ou se reconciliam, porque há um ponto de contato entre os céus e a terra na virada do ano ali na praia. A igreja, quando se une, irmão, ninguém segura. Quando o apóstolo lançou, vamos para 1000 células, parecia um desafio absurdo. E a igreja unida, vamos para 1000 células. 10D, lembrei agora, lembra do 10D, o brochezinho? 10 discípulos, cada um ganhando 10. E aí vamos, e Deus dando graça, e o resultado se estabelecendo, e hoje essa igreja é o que é. Portanto, irmãos, para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos ter unidade. A Bíblia fala uma só fé, um só Senhor, um só Deus. Ele é o guia. E Ele é quem dirige. E nós não podemos permitir que nenhum elemento estranho se implante no nosso meio para quebrar a unidade do corpo de Cristo. Nada pode. Aí você me pergunta, se a unidade não compromete o resultado, se você disse que a unidade estabelece o resultado, por que que eles não chegaram aos céus? Alguém pensou isso? Não? Você lá atrás? Boca seca é uma característica de quem está nervoso. Por que é que o resultado deles não foi alcançado? Porque havia unidade para cumprimento do propósito errado. Ninguém chega aos céus através de torre. Já falei. Chegamos aos céus através da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são boas obras, não são esmolas, não é o fato de ser bonzinho, não é o fato de ser careca, não é o fato de ser gordinho, de magrinho, de alto, baixo, rico ou pobre, não é isso que leva para o céu ou tira do céu.
que leva para o céu e tira do céu é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles queriam uma torre. Versículo 4, 11 de Gênesis, por gentileza. Vamos ler. Ali, ficou torto, me pegaram. Vamos ler juntos? Rapidinho, a gente vai começar já. Aqui quem está falando são eles entre si. Depois disseram, vamos construir. Parte B, depois do ponto. Assim o nosso nome será e não seremos espalhados pela face. Por isso que eles não alcançaram o resultado, porque havia unidade para o cumprimento do propósito errado. E Deus não abençoa propósitos errados. Não é tornar o nome famoso, ter fama, dinheiro, que vai fazer com que Deus estabeleça um resultado positivo se o coração estiver enganoso. Nada contra dinheiro, nada contra alguém prosperar. Eu estou falando do que está no coração. E outra coisa, Deus disse a Adão, multiplicai-vos e povoai, enchei a terra. O que é que eles queriam? Versículo 4 de novo, por favor. Final do versículo. E não seremos desobediência a Deus. Deus disse é para povoar a terra, não é para povoar o céu. É para povoar a terra. É a terra que tem que ser povoada. Eles disseram, não, eu quero povoar o céu. Quem luta contra Deus e prevalece? Ninguém. Quem é doido? Mas quando há unidade no propósito certo, aí a bênção chega. Anos e anos depois, livro de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Você está rápido? Quem é que está aí? É Jadson? Jadson Boa Vida. É porque o nome dele é Jadson Boa Morte. Mas eu sempre abençoo ele dizendo Jadson Boa Vida. Salvei até o número dele, Jadson Boa Vida, para abençoar o bichinho. Ele é tão gente boa. Jadson, você está rápido. E eu estou vendo ali que tem outra pessoa que se escondeu, viu? Estou de olho. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aonde? Partiam o pão aonde? E juntos participavam das refeições. Juntos é unidos, não é isso? Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que é que o Senhor fazia? Opa lá. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O propósito da unidade era ganhar vidas. O propósito da unidade era levar o evangelho a toda criatura. O propósito da unidade era cumprir o mandamento de Jesus Cristo, que disse, ide, fazei discípulo de todas as nações. Queridos, quando o propósito correto encontra um coração unido, ou melhor, corações unidos, nada nem ninguém resiste. Deus desce e abençoa e estabelece o resultado que é procurado. E aquela igreja primitiva ganhou toda aquela região, Israel, toda a Capadócia, toda a região ali da Grécia, tudo ali foi ganho para Jesus. E os discípulos tinham tudo em comum, estavam todos unidos, na casa e nos templos. Isso lembra alguma coisa para a gente? No templo e nas casas e nos templos. Isso lembra alguma coisa? Isso lembra célula. Isso lembra abrir a nossa casa para o evangelho. Isso lembra abrir a nossa casa para ganhar nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho. Isso lembra cumprir a nossa missão de atalaias, de servos do nosso Deus. Unidos no mesmo propósito, ninguém nos segurará. Quantos são fruto de uma célula? Você chegou à igreja através da célula. Levanta a mão bem alto. Se você pode olhar para o lado ou para trás, dê uma olhadinha. Fique com a mão rapidinho em pé. Onde estariam, pode baixar, muito obrigado. Onde estariam essas pessoas se não fosse alguém que abriu a sua casa para o evangelho entrar?
Onde estariam essas pessoas, deputado, se não fosse alguém que decidisse cumprir o chamado dessa igreja e o chamado de Jesus Cristo de fazer discípulos? Onde estariam essas pessoas? Alguns talvez já na terra do pé junto. Cada um que sabe. Se não fosse o evangelho me alcançar, eu não estaria aqui. Onde estariam com os casamentos destruídos, com a vida derrotada, fracassada? Mas graças a Deus, que alguém dessa casa ouviu a direção, uniu o coração no propósito, abriu a sua residência para pregar o evangelho, e Deus abençoou, atraiu você, e hoje você é uma nova criatura. Agora vá e faça o mesmo. Agora vá e se prepare para abrir a sua casa e levar a mesma salvação que você recebeu a outros que estão precisando recebê-la hoje. Agora tem gente precisando de uma palavra. Talvez seja o seu vizinho. Eu lembro que eu era adolescente e uma vizinha minha se suicidou. Pessoa muito querida. Eu fiquei triste, porque eu não pude fazer nada. Estava ali perto da minha casa, vizinha de baixo. Encontrei ela no dia, passei e dei um bom dia. Você já vai subir? Toda vez é isso, pastor Elane. Toda vez é isso. Eu ainda tenho ali 53 minutos. Tá rodando rápido, mas tem 53. É porque não dá para tirar, né? Ou 53 foi quanto bateu, porque ele agora está diminuindo. Acabou, eu já vou concluir, Marcelo. Pastor Elane disse que está liberado, mais 5 minutos. Depois da gente conversa. Queridos, o que é que eu estava falando? Marcelo tirou tudo. A minha vizinha faleceu, eu fiquei tão triste, irmão, porque eu não pude fazer nada. Talvez hoje tenha alguém lá, deprimido, angustiado, mas no dia que você abrir sua casa, essa pessoa vai entrar, vai ter a sua vida mudada, transformada. Não pode parar em você. Não pode parar em você vir para a igreja, porque é no templo e nas casas. No templo, e Deus faz a obra. E Deus faz acontecer. Quando a unidade encontra o propósito correto, Deus faz acontecer. Quando essa igreja decidiu, vamos eleger um vereador, a igreja se uniu num só coração, num só propósito, o que ela fez? Elegeu o vereador. Elegeu um representante para ela. Elegeu alguém que não está lá brincando de ser crente, não tem um personagem lá e outro cá. Hoje de manhã eu fiquei feliz que eu trouxe alguns funcionários da Câmara para vir para aqui, para o culto. Eles não viriam se lá fosse outro Ricardo. Mas quando a igreja se une, irmãos, é quando há unidade no propósito, quando há um só coração, quando a gente fecha com o nosso líder, que as coisas acontecem. Sem divisão, sem achismo, sem orgulho e sem tantas outras coisas que vêm para minar a unidade. Deus estabelece e cumpre o propósito. Para concluir, o último pedido de Jesus Cristo, João 17. Jesus está orando. Esse é o capítulo 17 do livro de João. Depois do 17 vem o 18, óbvio. Mas no 17 é a oração. No 18, Jesus é preso no Getsemane. Ele vai ao Getsemane e é preso. E daí por diante nós já sabemos a história. Ele vai ser julgado no Sinédrio, depois ele vai para Herodes, depois ele volta e vai e vem até ser crucificado. Mas o último pedido dele foi esse aí. E antes de ler esse versículo, eu quero lembrar para os irmãos aqui, que quando meu pai estava no leito para falecer, ele faleceu em 2016, em setembro. No dia dos pais, ele já estava na UTI, os médicos reduziram a sedação para que os filhos pudessem visitá-lo. Os médicos já imaginavam que seria difícil ele sair dali vivo. E os filhos pudessem ter um último contato com ele sem sedação. E ele, na minha vez, todos
os meus irmãos entraram, ele disse: meu filho, eu quero lhe fazer 2 pedidos. E ele me disse quais eram os 2 pedidos. Eu saí dali com aquela convicção: meu pai não sairá do hospital. Não sabia quando, mas eu sabia que eu tinha uma meta: atender aos 2 pedidos dele. Aquilo ficou para mim como uma meta. Um eu já consegui cumprir. O outro está dando um pouquinho de trabalho, mas vai ser cumprido. Envolvem terceiros, mas vai ser cumprido. Porque há uma meta de atender ao último pedido do meu pai. Não que ele esteja vendo, não tem nada disso, é uma questão de honra. Eu atender o pedido do meu pai. E eram pedidos genuínos, de alguém que está partindo, mas quer alguém bem. E eu tenho isso como meta. Estou feliz porque 50% já foi resolvido. E os outros 50% serão em nome de Jesus. Mas aqui está alguém que era maior do que meu pai. Porque Jesus era maior do que meu pai. Até então não diminui ele em nada. Apenas reconheço a maior autoridade de todas. E ele faz um último pedido. Ele diz assim: minha oração não é apenas por eles. Ou seja, ele está falando dos discípulos, dos 12. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Está falando de nós, tá no futuro. Aqueles que virão a crer por meio da mensagem deles. Para que todos sejam, enquanto não for forte eu vou ficar repetindo. Você quer ir para casa? Para que todos sejam. Você quer ir para casa mesmo, hein? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena. Foi você, Ângelo? Ângelo está forte. A plena o que, Ângelo? Unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. No dia que formos unidos, o mundo saberá que Jesus foi enviado. A nossa unidade mostrará às pessoas que Jesus existe e que ele foi enviado e que ele um dia voltará. Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aí tá bom, Jades. Na verdade era até aí. Queridos, não vamos deixar de atender ao último pedido de Jesus por caprichos nossos. Não vamos deixar de atender o último pedido dele. É uma questão de honra para nós. Eu sei que requer esforço, Mila. Não é fácil. São pessoas diferentes, pensamos diferentes, temos educação diferente, viemos de lugares diferentes, tradições diferentes, manias diferentes. Mas, irmãos, aquilo que eu vejo no meu irmão de defeito é aquilo que eu não tenho de defeito. Mas aquilo que minha irmã vê em mim de defeito é o que ela não tem de defeito. Ou seja, todos temos defeitos e qualidades. Todos, igualmente nesse lugar, do mais novinho Batman, até, não vou usar ninguém como exemplo, Deus tem que nos dar sabedoria sempre para sair, né? Você apontou para o pastor, não foi? Estou de olho. Queridos, todos temos, é difícil, mas vamos obedecer ao mestre. Vamos nos posicionar como um corpo. Imagine 2 pernas. A direita quer ir para cá, a esquerda quer ir para o outro lado. O que vai acontecer comigo se as 2 tiverem comando? Ou eu não vou para lugar nenhum, ou eu caio. Com a igreja também é assim. Com a organização também é assim. Com a família também é assim. Quando uma perna quer ir para um lado e a outra quer ir para o outro, e não há um comando, não há obediência a um comando, ou para ou cai. Mas nós não somos dos que param, e nem somos dos que caem. Nós somos dos que permanecem firmes, nós somos dos que avançamos,
Por isso precisamos abrir mão das nossas diferenças e daquilo que nos desune, em nome daquele que pediu, para que eles sejam, é isso que Jesus quer de nós, que sejamos um. E meu convite para você é que você fique de pé agora. Dê a mão ao seu irmão agora, do seu lado. Vamos fechar os corredores. Esse dar a mão é um grito aos céus, um anúncio aos céus, de que nós vivemos em unidade, de que nossas diferenças são bobas diante do amor de Jesus Cristo, que nossas diferenças são pequenas diante de tamanho amor que Ele tem por nós, e que não são nossas diferenças que serão capazes de nos impedir de andarmos juntos, unidos, com um só propósito, com uma só fé, servindo a um só Deus. Comece a orar agora em nome de Jesus. Já estamos indo para casa, não perca esse momento, para que Deus quebre as barreiras da divisão, do achismo, do orgulho, da desobediência. Que Deus anule e cancele isso no meio da igreja. Não haverá espaço para divisão, não haverá espaço para facção, para inimizade, para contenda, para orgulho. Não haverá espaço que impeça essa igreja de permanecer unida num só propósito: ganhar almas, ganhar vidas, fazer células, avançar no reino, crescer, frutificar, multiplicar, porque novas pessoas precisam entrar para terem suas vidas restauradas. Ore, clame ao Senhor nessa hora pela unidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano Deus, nós clamamos a Ti e louvamos o Teu glorioso nome nesta noite, pela bênção da unidade que está sobre nós e que prevalecerá sobre nós, porque nada será capaz de minar a unidade desta casa. Marcharemos juntos na mesma fé, na mesma direção, com uma só linguagem, com um só modo de falar. Servimos ao mesmo Deus e nós pedimos a Ti nos dá força, Senhor, e sensibilidade para entender aqueles que são mais fracos, aqueles, ó Deus, que passam por dificuldades na sua fé, que possamos estender a mão e ajudá-los a carregar as suas cargas, que sejamos instrumento de cura, de restauração, de bênção, em nome de Jesus. Que haja unidade entre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos fazer um ato profético aqui. Eu vou perguntar, nós somos, você responde um, tá certo? Nós somos? Nós somos? Nós somos? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua semana, que a graça e o favor de Deus te alcance. Vamos sair cantando essa música. E não se esqueça, a resposta está chegando, em nome de Jesus. Somos corpo, assim bem ajustado,